bem-vindo ao nosso canal, eu sou Heloísa Cola e hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo de carnaval aqui. Então já pega papel e caneta para anotar tudo que a gente vai fazer aqui, porque aí você pode viajar e aproveitar o seu carnaval da melhor maneira possível. Bora lá? Para massa nós vamos precisar de 6 ovos, 165 gramas de açúcar refinado, e tem que ser açúcar refinado, não pode ser açúcar cristal, porque ele não é utilizado para massa, tá? O açúcar refinado que é usado para massa. A mesma quantidade, 165 gramas de farinha de trigo sem fermento, porque pão de ló não vai fermento, e 5 ml de essência de baunilha. Você pode também colocar fava ou alguma outra essência que você queira dar sabor no seu bolo. Como esse eu quero fazer de baunilha, então estou colocando essência de baunilha. Eu vou começar quebrando os ovos. Aqui eu vou colocar as claras e vou deixar as gemas separadas. Agora eu vou adicionar 1/3 do açúcar e nós vamos começar a bater. E conforme vai batendo a gente vai adicionando o açúcar aos poucos. Então agora eu vou começar a bater até ele começar a crescer e aí sim eu vou adicionando o açúcar aos poucos. Agora que ela atingiu esse ponto aqui, ó, que é um ponto de picos firmes, aí sim eu vou adicionar as gemas para misturar e aí ela vai aumentar um pouquinho mais ainda. Mas eu preciso adicionar batendo, tá? Ela vai estar batendo e eu vou colocando as gemas. Então adicionei as gemas, ó, essa é a textura de massa, ela fica líquida ainda, tá? Ela fica cremosa, mas ela fica um pouco mais líquida, não fica firme como estava com as claras. E agora nós vamos adicionar a farinha de trigo, vou colocar em 3 partes, farinha de trigo já peneirada. Não posso colocar com o fouet, porque aqui eu acrescentei ar, bati para acrescentar ar. Se eu for com o fouet, eu vou quebrar todo o ar que eu construí. Então por isso a gente vai misturar com a espátula de silicone de baixo para cima. O nome desse método é método coupé. Eu adiciono de baixo para cima. Quando eu percebo que já não tem mais nada de farinha, adiciono outra porção. Então agora que eu misturei a farinha, vamos colocar a essência de baunilha. Olha só como que fica a massa depois da gente colocar a farinha. Ela fica mais firme, ó. Mas ela é uma massa bem leve, bem aerada e suave. Nós vamos dividir agora essa massa em 3, tá? Vamos dividir em 3 recipientes. Por quê? Eu quero fazer 3 cores diferentes. Eu quero a massa colorida. É carnaval, gente. Então eu tenho que fazer ela colorida. Vou dividir em 3 partes essa massa. O que nós vamos fazer agora? Vou colocar corante. Que tipo de corante eu posso usar para minha massa? Pode ser tanto corante em pó como corante em gel. Só não pode ser corante para chocolate ou corante lipossolúvel, que é o que dissolve em gordura. Ele tem que ser hidrossolúvel, ou seja, que dissolve em água. Então eu vou usar aqui os corantes em pó. Escolhi aqui algumas cores para usar. Acho que eu vou ficar no lilás, no laranja e no verde, para ser algo bem colorido. E quanto colocar de corante? Quanto você achar que se faz necessário, porque ele não altera sabor. Não vai alterar nada no sabor da massa. Nós vamos acrescentar e eu vou misturando ele aqui devagar, tá? De baixo para cima, até ele obter a cor que eu quero. Agora que eu misturei, eu vou deixar elas aqui descansando um pouquinho. Conforme ela vai descansando, ela também intensifica um pouquinho a cor. Então, ela vai ficar um pouquinho mais forte do que ela tá aqui. Vou deixar ela aqui no cantinho e eu vou untar as formas. Por quê? São cores diferentes. Se você quiser misturar tudo, assar tudo numa forma só, pode fazer isso, mas também pode não dar muito certo. Por isso que eu prefiro assar em 3 formas separadas, que eu acho muito mais garantido, tá? Então, eu vou untar com o spray. Tanto a lateral quanto o fundo tem que untar. E agora eu vou colocar uma cor em cada forma. A gente ajeita com a colher, não vai bater a forma na mesa. Eu sei que tem gente que tem esse hábito de depois que põe na forma, pega a forma e pá, pá. Não vá fazer isso. Por quê?
Se você faz isso, imagina só, o trabalheira que a gente teve de criar todo esse ar. Quando você bate, você tira o ar da forma. E se você tira o ar da forma, não adiantou nada todo aquele trabalhão que você teve antes. Então, não faça isso. Para assar no forno que está aqui a 160 graus. Se eu tivesse colocado tudo numa forma só, ia ser uns 25 minutos para assar por completo. Só como eu dividi em discos, eu vou levar para assar aqui em 15 minutos. A gente vai acompanhando, tá? Se precisar ficar mais um pouquinho, fica. E como que eu sei o ponto? É o ponto da Gina, gente. Pega o palito, fura. Furou, saiu limpo. Tá pronto. Eu vou colocar aqui no forno e aí depois eu volto com ela assadinha para te mostrar como que ficou. O recheio a gente vai fazer o creme Filadélfia. Para isso nós vamos usar 100 gramas de cream cheese, 100 gramas de açúcar impalpável, e tem que ser açúcar impalpável por conta do amido, ele tem 3% de amido, e 200 ml de líquido pronto para chantilly. Nós vamos colocar tudo aqui dentro e vamos bater até ele ficar bem firminho. Pode bater na velocidade máxima da sua batedeira. Esse aqui é o ponto, ó, quando ele junta tudo aqui no batedor da batedeira. E aí eu já sei que tá pronto, porque ó, posso tirar daqui e ele não vai cair. Eu espero. Tá ali, parado. Então vou tirar daqui. E aí eu já vou colocar em um recipiente, porque o bolo tá assando, ele vai ter que esfriar. Então depois que esfriar, a gente monta esse bolo. Se você quiser bater a cobertura na hora de montar, pode ser também. Cobertura não, o recheio, né? Se quiser bater o recheio na hora de montar, pode ser também, porque ele é um recheio assim que não muda a textura. Não precisa gelar, não precisa de tempo de espera. Mas eu já deixei ele batido, já deixei ele aqui pronto. Vou tampar com plástico filme para a hora que o bolo estiver pronto, cortado e frio, a gente já montar com essa cobertura aqui. Olha só como ficou o nosso... Peguei um pedaço pequeno, né, gente? Pra provar, né? Porque não vou querer comer muito. Que coisa... Bora provar? Cenas de um crime perfeito. Quase perfeito, porque eu não peguei o verde. Lembrando que o recheio não é chantilly, o recheio é o creme Filadélfia. Vamos ver? Corante não dá gosto. Baunilha. Creme Filadélfia. Ai, amei. Eu vou ficar agora com um pedaço. E ó, vocês podem inventar o que vocês quiserem no bolo, tá? Pode colocar topper, pode colocar pasta americana, pode colocar o que quiser pra inventar e decorar o teu bolo aí e deixar ele único. E agora eu vou deixar vocês aí, ó, que eu vou comer o meu bolo. Beijos e até mais.